Voltando, pessoal, vamos falar da lei da atração no ser humano especificamente. O livro dos Espíritos, com a resposta dos Espíritos, diz que a lei é a mesma para todos. Ora, nós vimos como é que ela funciona nos inorgânicos e nos animais e vegetais. E no ser humano, existe alguma força que pode modificar essa atração? Existe. O seu pensamento. Como você alimenta o seu pensamento. A saúde do teu corpo, ela obedece a uma série de critérios. É claro, eu não estou falando de genética, nem nada disso. Eu estou falando daquilo que nós temos controle. O que importa para nós aqui é o que nós podemos fazer, utilizando os recursos que Deus nos deu, o conhecimento que Deus nos propicia, através dessa doutrina de luz, Consolador prometido por Jesus, para que nós possamos melhorar as nossas vidas, redirecionar, ressignificar as nossas vidas. Então, aqui significa a aplicação de conhecimento, a aplicação de um recurso divino, inclusive, que é a lei da atração, direcionar a lei da atração, aquilo que nós temos controle. No meu corpo, o que eu tenho controle, por exemplo, é como eu me alimento. Vai fazer diferença dentro daquilo que eu tenho o controle. Volto a dizer, mas eu tenho uma doença congênita, hereditária. Não estou falando disso. Porque mesmo aí você tem controle de algumas variáveis. Mas a alimentação, o sono, a postura, né? Você fica todo largado, vai ter problema de coluna. Você aí jovem que estiver ouvindo, procura cuidar do seu corpo agora para não sofrer mais tarde. Isso tudo nós temos controle. E temos controle de outra coisa, do nosso pensamento. Do princípio inteligente que nos permite direcionar as nossas energias, as nossas escolhas e os nossos caminhos. Dentro daquilo que podemos escolher, dentro daquilo que temos controle. Meus irmãos, se nós precisamos alimentar o corpo para atrair uma saúde melhor, se nós também, isso é fundamental, porque a gente ouve dizer, o universo conspira, isso é balela. Não, não é. Só que você precisa praticar. Nada na vida nós conseguimos de um dia para o outro, de uma hora para o outro. Precisa virar um hábito saudável. Precisa ter uma constância na nossa vida. Não é nada fácil. Fácil a gente bebe água, senta num copo d'água, é molinho, é facinho, não tem nada mole. A gente precisa praticar, a gente precisa exercitar. Mas o que o universo tem a ver com isso? Meus irmãos, a gente está estudando aqui que o fluido vital faz parte de um fluido cósmico universal. Nós vamos ver isso aqui mais um pouquinho, né? Faz parte do fluido cósmico universal. Nós estamos vendo aqui que o princípio inteligente é uma das duas coisas criadas por Deus. Essa inteligência que você tem é uma das duas coisas que Deus criou. E não foi à toa. Foi para que nós pudéssemos escolher, gerenciar a nossa vida. Então, o que você está esperando para gerenciar a sua? Eu entendo que a gente caia. Eu mesma estou saindo de um buraco de 5 anos. Às vezes a gente não usa as ferramentas que tem. Nós nos deixamos envolver por outras coisas, por um monte de problemas, e a gente acha que aqueles problemas, que aquelas situações, elas são a nossa vida. Não. A nossa vida é aquilo que nós decidimos que vai ser. Não importa quais são os fatores externos que estejam acontecendo. Então você decide. Quando você começa a ver sem estar preparado, porque tem pessoas que já conseguem uma elevação de tanto praticar, de ver determinadas cenas na televisão, de morte, filmes de estupro, filmes de guerra, pedaços de corpos, conseguem ver isso sem se afetar.
Agora, se isso te afeta, meu irmão, deixe de ver. Se a maldade que ainda existe no ser humano te faz mal, você ainda não está habituado, você ainda não consegue olhar para ela e ter misericórdia pelo outro que está agindo dessa maneira, se aquilo ainda afeta você de te fazer sentir angustiado, eu te digo, não veja essas coisas que te fazem sentir dessa forma, porque o que você está atraindo? Olha aqui, enquanto eu estou falando, estou aqui mostrando para vocês, a lei da atração. O que é que você está atraindo? Que direcionamento você está atraindo para você? De angústia. O teu pensamento, mesmo de maneira inconsciente, durante o resto do dia, vai ser de angústia. E angustiado, a gente é grosseiro com o companheiro, a gente é grosseiro com o filho, a gente é grosseiro com os nossos pais. Angustiado no dia seguinte, com aquela imagem na nossa cabeça, porque eu já dormi com cenas desse gênero na minha cabeça, no dia seguinte a gente acorda agoniado. Agoniado, a gente acorda mal-humorado. E essa passa a ser a vibração do nosso dia. E aí eu te pergunto, qual é a vibração que você quer para o seu dia? Essa vibração? Ah, mas eu tenho um problema de doença na minha família. Eu tenho também na minha. Eu tenho na minha. Meu pai. E está muito difícil. Mas eu digo para você que ainda assim eu sou muito feliz. Porque eu estou aprendendo a ressignificar a minha vida. E se eu posso aprender, todos podem aprender. E isso não é uma balela de cursinho que a gente aprende na internet. Não, olha aqui, é a lei da atração, é o fluido cósmico universal. Universal é o universo que pode conspirar ao nosso favor na medida em que eu tenho o princípio inteligente que me permite influenciar, me permite pedir, cobrar. Meus irmãos, só depende de nós, da forma pensamento que nós estamos habituados a ter nas nossas mentes. Pensa um pouco, reflete um pouco sobre como é que você está alimentando a sua mente, sobre o que é que você está colocando para o seu espírito e como é que você deita a cabeça no seu travesseiro. Olha, antigamente, eu vou ser sincera, né? Antes de eu estar na doutrina, e até no início que eu estava na doutrina, era engraçado, né? Porque falava assim, não, porque eu oro de manhã, eu oro à noite. Eu falava assim, meu Deus do céu, que eu não consigo orar, já cai na cama, já é difícil, porque eu tenho insônia e não sei o quê. Meus irmãos, hoje, olha só, até porque orar não significa, ó Senhor Deus, maravilhoso e misericordioso, que os benefícios de toda a terra, Senhor, e derrame sobre mim. Não, é uma conversa. Senhor, hoje não foi mole. Olha, hoje eu me aborreci, hoje eu xinguei no trânsito. Ah, Senhor, me dá força, Jesus. Jesus, permite que meus amigos espirituais, meu mentor, meu guia, esse é meu jeito de falar. É meu jeito de falar com todo mundo que eu conheço. Né? Então tem um monte de gente que me conhece que sabe que eu sou assim, mas é assim que eu falo com ele, porque Jesus me conhece, ele que é o verdadeiro de mim, sabe? E ele que é o verdadeiro de você. Então chega para ele, bate um papo e pergunta a ele assim, porque isso é a parte fundamental: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para entender o teu caminho, para entender o que é melhor para mim, Senhor? E aí ele vai te responder, André, fiz isso 2 vezes, não tive resultado nenhum, desisti. Não, meus irmãos, precisa ser uma constante. Esse é um hábito saudável. Conversa com Jesus de manhã. Se não dá tempo de conversar de manhã, ou se de noite pega no sono, porque às vezes acontece, pega no sono. De manhã fala, Senhor, agradece a vida, porque cada dia seu, cada dia meu, é uma oportunidade que a gente tem de corrigir o nosso jeito, o nosso caráter, a nossa maneira de enxergar a vida, a nossa maneira de tratar dos nossos irmãos, né? Amai ao próximo, segundo mandamento mais importante, amai ao próximo como a si mesmo. Então você se ama e ame aquele próximo como você ama você. A pedra fundamental, basilar desse mandamento, e em letras muito simples: não faz para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Não é muito difícil.
A gente precisa começar. Tem situações que a gente já está tão enraizado de agir com aquela grosseria, com aquela ignorância, ou com orgulho, de não pedir perdão e não sei o quê. Mas se a gente começar pequenininho, aos poucos você vai percebendo que você consegue chegar lá. Funciona de verdade, meus irmãos. Olha, vou dar uma paradinha aqui para os comentários, tá bom? Até já.